Graça e paz, meus amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Venho mais uma noite trazer uma palavra abençoada para a tua vida, para a tua família nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor possa preencher e possa vos dar entendimento nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está entrando nessa live nessa noite, seja bem-vindo, porque Deus ele tem uma grande promessa sobre a nossa vida. Deus ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu quero dizer para você que Deus ele faz presença em nosso meio, porque o nosso Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Oh, glória a Deus! Assim como ele está aqui comigo, ele está aí com você também. Louvado seja Deus do outro lado dessa tela. Amém? E você que tem a sua Bíblia, louvado seja Deus, convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia junto comigo em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Oh, glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar de adorar a Deus, não vamos deixar de buscar a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes pessoas têm se focado, têm procurado socorro em vários lugares, em várias direções, em várias coisas e não têm achado. Em lugar de achar o socorro, tem se afundado cada vez mais nos problemas, cada vez mais nas dificuldades, cada vez mais e sem solução as pessoas têm ficado. Mas quando procuramos ao Senhor Jesus Cristo, como procuramos estar na tua presença, fazer a tua vontade, ouvir a tua voz, eu quero dizer para você que você encontra o caminho da verdade, você encontra solução para os seus problemas, você encontra a solução para você viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, nos fala assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem e por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use de benevolência de Deus? Então disse Ziba: o rei ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei a Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e prostou-se em rosto por terra, inclinou e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu tudo de contínuo comerás pão em minha mesa. E inclinou-se e disse: quem é teu servo para te deres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de meu senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa, qual Deus nos concede nesta noite para os nossos corações. Essa passagem nos retrata, louvado seja Deus, de uma história ao qual tinha ido Saul, tinha ido Jonatas e mais o outro seu filho para a guerra. Israel tinha ido para a guerra contra os filisteus. E no meio dessa guerra, Israel, ela perde a guerra. Por que, meus amados, Israel perde a guerra? Porque toda vez que nós vamos fazer uma coisa ao qual nós não estamos fora da direção de Deus, ao qual nós não pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, irmãos, dá tudo errado.
Porque Israel, toda a guerra que ia, eles pediam orientação ao Senhor, eles oravam a Deus, eles intercediam a Deus, eles buscavam a Deus de todo o vosso coração, para que o Senhor estivesse com eles na guerra. Mas Saul, ele já se encontrava desviado, ele se encontrava afastado da presença de Deus, porque Deus tinha tirado a tua unção da vida dele. E eu quero dizer para você nessa noite, muitas das vezes em nossas vidas, passamos por lutas, passamos por problemas, passamos por dificuldades, estamos no fundo do poço. Mas por que estamos no fundo do poço? Porque muitas das vezes deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de ouvir um conselho de nossos pais, de uma pessoa mais madura, ou às vezes de nossos pastores, de nossa família. Nós deixamos de ouvir o conselho e vamos naquela: eu que sei, eu que mando, eu que faço, eu que falo, e eu sei de maneira certa, não precisa ninguém falar que eu sei o que eu estou fazendo. Meus amados irmãos, o que mais mata o ser humano é a palavra eu. Porque muitas das vezes, quando olhamos para os problemas, olhamos para as coisas, achamos que do nosso jeito está certo, achamos que diante de nossos olhos é bom, é maravilhoso, vai dar tudo certo. Mas, irmãos, muitas das vezes os nossos olhos são enganosos. Muitas das vezes os nossos desejos, nossos propósitos são enganosos. E às vezes quem está de lado, quem está lá na frente, eles estão vendo e muitas das vezes vem nos chamar a atenção: olha, não faça isso, olha, não tome essa atitude, olha, não vai em tal lugar, olha, cuidado com o que você vai fazer, olha, cuidado com quem você vai namorar, olha, cuidado com quem você vai casar, olha muito bem as suas companhias, suas más companhias, ou como você está andando, não ande com aquela pessoa não é uma boa companhia. E aí, meus amados irmãos, nós pegamos assim: não, eu que sei, eu que mando. E nós tomamos nós mesmos a direção de nossa vida. E muitas das vezes nós quebramos a cara, irmãos. A paz do Senhor, irmã Crenilda, seja bem-vinda à live nessa noite. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, quero dizer para os irmãos, muitas das vezes, irmãos, achamos que nós somos dono da razão. E na verdade, irmãos, ninguém é dono da razão a não ser o Senhor Jesus Cristo, a não ser a palavra de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, deixamos a palavra de lado e seguimos nossos próprios desejos. E o que acontece é que nós quebramos a cara, muitas das vezes caímos em ciladas do inimigo, porque o que mais o inimigo quer é que a gente se lasque, o que mais o inimigo quer, irmãos, é que nós caímos na cilada dele, nas armadilhas dele, nas astúcias dele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, mas por mais que nós venhamos cair na cilada do inimigo, por mais que nós venhamos estar no fundo do poço, meus amados irmãos, Jesus, Ele te ama você. Ele tem uma grande obra sobre a tua vida. E por mais que você foi desobediente, por mais que você desobedeceu, e por mais que você está sendo ainda desobediente, Jesus, Ele te ama. Jesus, ele vem te alertar você: olha, meu filho, olha, minha filha, não faça nada sem minha direção, olha, não faça nada sem pedir orientação a mim. Tudo que fizeres, ora a Deus, busca a Deus, louvado seja Deus, vê se é de Deus ou não é. Ou talvez, se você tiver dúvida, procure uma pessoa mais madura, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa de oração, um seu pastor, ou às vezes um irmão de mais experiência na fé. Peça conselho, né? Olha, eu estou querendo fazer isso, será que é de Deus? E aquela pessoa, por mais que ele às vezes não vai ter a resposta na hora, mas ele vai estar te ajudando você em oração, para Deus ele te revelar você e dar uma direção para você, se é certo que a decisão que você vai tomar ou não. Então, eu quero dizer para você: aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, e se nós estamos em Cristo, irmão, nós não vivemos mais segundo os nossos próprios caminhos, nós não vivemos mais segundo o nosso próprio propósito, nós não vivemos segundo os nossos próprios pensamentos, porque o apóstolo Paulo, em sua palavra, ele nos fala assim: não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo também fala que nós temos a mente de Cristo, e como nós temos a mente de Cristo, louvado seja Deus, Deus ele tem nos deixado a tua palavra para nos orientar, para nos ajudar a nós, louvado seja Deus, a tomarmos a direção, a decisão certa de nossas vidas, amém? Então, eu quero dizer para você nessa noite: mas irmão, eu estou perdido,
né? Já tentei tantas vezes resolver meus problemas, já tentei tantas vezes lutar, chegar a um objetivo, sair do meu lugar e realizar os meus sonhos, meus propósitos, até mesmo a minha vida financeira. Já se levantei tantas vezes, caí tantas vezes, mas mesmo assim eu pegando e tentando se levantar, tentando realizar meus sonhos, ali caio de novo, se levanto, mas eu quero dizer para você, se muitas das vezes os seus problemas você tem resolvido, você tem procurado uma solução, você não tem achado, e você tem estado como um peão de rodeio, levanta quando vê cai de novo, levanta quando vê cai de novo, amonta no boi quando vê cai de novo. Eu quero dizer para você nessa noite, se você confiar em Jesus Cristo, louvado seja Deus, se você tiver fé em Deus nessa noite, louvado seja Deus, você pegar e falar assim: Senhor, não seja a minha vontade, mas sim seja a vontade do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa cuidar de mim, que o Senhor possa iluminar meus caminhos, que o Senhor possa iluminar meus passos, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa me direcionar, eu, Senhor Jesus, ó Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que eu possa tomar a direção, a atitude certa, Senhor Jesus, ó Pai, dos meus problemas, que o Senhor possa me ajudar eu, e você vai ver, meus amados irmãos, que tudo vai dar certo na sua vida, louvado seja Deus. Santo, santo seja teu nome, Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você, aleluia, sempre quando você tiver uma dúvida, sempre quando você estiver no meio do seu problema, sempre quando você estiver passando por uma dificuldade, aleluia, sempre quando você tiver, irmãos, indeciso numa decisão que você vai tomar, eu quero dizer para você, ore a Deus, busque a Deus, converse com Deus, não faça nada precipitado, meus amados irmãos. Se ali Jonatas, se ali Saul, irmãos, quando eles foram para a última guerra, eles pedissem orientação a Deus, eles orassem a Deus, eles buscassem a Deus, irmãos, louvado seja Deus. Israel não tinha perdido a guerra contra os filisteus, porque Israel era a terra da promessa, era o povo da promessa, louvado seja o nome do Senhor. E os filisteus, irmãos, os filisteus eram os filhos das trevas, meus amados irmãos, era o inimigo, e muitas das vezes o inimigo ele tem derrotado o povo de Deus, o inimigo ele tem devastado as nossas vidas, o inimigo ele tem devastado nossas casas. Por quê, meus amados irmãos? Porque nós temos esquecido de buscar o Senhor, porque nós temos esquecido de orar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, de nós andarmos com o Senhor. Porque imagina só, meus amados irmãos, você pegar e sair, eu me lembro muitas das vezes quando ia sair para uma festa, e muitas das vezes tinha uns amigos meus que era brutamonte. Quando eu saía com esses brutamontes, irmãos, ninguém fazia graça com a minha cara. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava com um brutamonte do meu lado. Mas imagina só, se um homem forte que eu estava do lado, meu companheiro, meu amigo, estava do meu lado, o povo temia. Imagina só se você andar com Deus lado a lado de você, com você. Você acha que o inimigo não vai ter medo, irmãos? Você acha que o inimigo não vai bater em retirada? O que o inimigo vai falar assim? Com esse eu não posso, porque aquele que está com ele é muito forte e eu não posso com ele. E ninguém vai chegar perto de você, porque além de o Senhor estar com você, a palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e os livra de todo perigo e todo mal, meus amados irmãos. Então eu quero dizer para você, muitas das vezes achamos que não somos ninguém, achamos que a nossa vida não tem mais jeito, achamos que chegamos ao cansaço final, eu estou cansado, eu estou arrebentado, eu estou desiludido, eu estou no ponto de infartar, nada dá certo. Irmão, se nada tem dado certo em sua vida, tem te faltado alguma coisa. O que tem lhe faltado nessa noite para que você tenha sentido tão assim, arrebentado, abatido, triste, desanimado, desamparado, desiludido da vida? O que tem te faltado a não ser a presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes falamos assim: Deus está na minha vida, Deus está no controle, mas só falamos da boca para fora, mas na hora que vamos ver, meus amados irmãos, na hora que vê o problema, na hora que vem a dificuldade, nós esquecemos que Deus está no controle. E ali queremos resolver as nossas coisas do nosso jeito, queremos tomar as nossas próprias decisões, queremos ali, muitas das vezes,
achar que nada vai dar certo, achar que está tudo acabado, porque, meus amados irmãos, infelizmente nossos olhos, irmãos, nossos olhos são limitados, nossos olhos são carnais, mas quando ali confiamos em Deus, irmãos, quando ali decretamos a determinação da palavra de Deus em nossa vida, a Bíblia nos fala que Deus ele nos concede visão de águia para nós, louvado seja o nome do Senhor. E a visão de águia, irmão, a águia, ela enxerga além do limite, além das nuvens. É um dos bichos que tem a visão mais ampla de todos os animais terrestres. E a palavra nos fala, no salmista Davi, que a águia ela tem uma visão muito grande. Então Deus ele quer te conceder para você visão de águia, louvado seja Deus. Que você possa enxergar além dos seus problemas, que além dos seus problemas há uma grande vitória para você, que além dos seus problemas, Deus tem uma solução para a sua vida, que além da sua enfermidade a qual você está passando, talvez você está sentindo dor nesse momento, Deus ele quer curar você, louvado seja o nome do Senhor, que além dessa guerra, dessa grande tribulação, ao qual tem tomado conta da sua vida, ao qual tem tirado a tua paz, tem tirado você da presença de Deus, muitas das vezes tem entristecido seu coração, há um exército de anjo, ao qual tem lutado em seu favor, dia e noite, para que você seja mais do que vencedor, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, pastora Dora, seja bem-vinda a essa live, Deus abençoe a senhora. Ô missionário Elias, Deus abençoe, seja bem-vindo nessa noite, nessa live, missionário, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ali nós vemos que Saul e Jonatas, irmãos, eles morrem naquela grande batalha, e quando eles vão morrer, Jonatas era o melhor amigo do rei Davi, e quando, além de ser o melhor amigo de Davi, louvado seja Deus, ele pede para Davi, faz uma promessa para ele, que se eles morressem, e ele fosse rei, que ele pegasse, não deixasse ninguém tocar na sua família, tocar na futura geração da sua família. E Davi pega a honra e o compromisso ali com Jonatas e fala assim, olha, ninguém vai tocar na sua família, na sua descendência. E da mesma forma também o rei Saul faz essa promessa com Davi também, que ninguém tocasse na sua linhagem, se caso eles morressem. Irmãos, e Davi lhe honra essa promessa, mas só que tinha uma causa, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque eles iam morrer, e quando eles morressem, pela palavra de Deus, a profecia era que o rei Davi tomasse, irmãos, louvado seja Deus, o trono, e fosse o próximo rei. E naquela época, meus amados irmãos, quando o rei de algum país, ele morria, o outro rei ia tomar lugar, chegava e matava a família inteira daquele rei, para que se ficasse futuras gerações não quisesse se vingar, não quisesse gerar uma nova guerra, meus irmãos, uma nova briga sobre o trono. Então, quando o próximo rei ia chegar para tomar o trono, aquela família, aquele rei que ao qual já estava morto, ali os soldados matavam todos eles. E ali, meus amados irmãos, mas Davi fez uma promessa, e o rei Saul perde a guerra. E ali chega a notícia ali em Israel, ao qual o rei Saul tinha perdido a guerra, e ele, Jonatas e o seu outro irmão tinham morrido na guerra. Israel tinha perdido a guerra. Qual foi a primeira ação dos soldados, irmãos? Foi pegar e matar toda a família de Saul, meus amados irmãos. Mas só que ali havia uma babá, ao qual uma ama de leite, ao qual cuidava ali do filho de Jonatas. E quando ela pega e ouve a voz que Israel tinha perdido a guerra, que Saul e Jonas tinham morrido na guerra, irmãos, o que ela faz? Ela pega, meus amados irmãos, aquela criança, filho de Jonatas, e foge com aquela criança ao pátio, e escuta os gritos ali da família pegar e morrer, e ela pega aquela criança e salva aquela criança, sai para o pátio correndo. Mas quando ela sai para o pátio correndo, assustada, nervosa, aquela guerra entrando dentro do palácio e matando todos ali, ela pega e trupica e cai em cima daquela criança, ou com aquela criança, ela quebra os seus 2 pés. E aquela criança começa a gritar, começa a berrar em alta voz. E ela pega, calma aquela criança, sai correndo. E vai para uma cidade pequena, uma cidade escondida, uma cidade esquecida que se chamava Naldebar. Meus amados irmãos, ali ela se esconde, ali ela chega na casa, louvado seja Deus, do Senhor ali. E ela pega e esconde aquela criança, e cria aquela criança escondida, ao qual ninguém sabia, meus amados irmãos, da descendência, da origem daquela criança, louvado seja Deus, ao qual se chamava Mefibosete.
Ninguém sabia que era neto de Saul, ninguém sabia que era filho de Jonatas, porque temiam que se Davi soubesse que era filho, neto de Saul, ele pegava e iria matar aquela criança. E ali Mefibosete cresce, Mefibosete, irmãos, ali aleijado no meio de muitos ali, naquela cidadezinha pobre, naquela casa pobre, e ali com sua ama ali cuidando dele, ele se casa e tem um filho, ao qual põe o nome no seu filho de Mica. Ali está tudo tranquilo, está tudo em paz, numa terra de esquecimento, uma terra a qual ele pegou, resolveu pegar, enterrar o seu passado, que ele era filho do rei. Ele resolve enterrar o seu passado, ao qual nessa noite eu não sei como se encontra a tua vida, eu não sei como encontra a tua história nesta noite. Talvez você já foi uma pessoa muito abençoada, você já foi uma pessoa próspera, você foi uma pessoa feliz, você conquistou tantas coisas na sua vida, ao qual você hoje se encontra e olha para você, você se encontra e acha que você não é ninguém, você começa a olhar para trás e falar assim: olha, eu já fui uma pessoa feliz, eu já fui uma pessoa rica, eu já fui uma pessoa abençoada, eu já tive uma família, eu já tive um lar, eu já tive um casamento, olha, eu já tive tantas coisas em minha vida, mas aconteceu uma tragédia tão grande sobre a minha vida, que eu acabou tudo, que eu cheguei no final do poço, ao qual não tenho mais nada, só me restam feridas e dores do meu passado, ao qual hoje sou uma pessoa infeliz, ao qual hoje sou uma pessoa ao qual não tenho paz, não tenho alegria, não tenho felicidade, ao qual hoje me encontro como uma pessoa derrotada. Assim se encontrava ali Mefibosete, meus amados irmãos, esquecido, porque, meus amados irmãos, Lodebar era uma cidade esquecida, era uma pequena cidade, meus amados irmãos, como se fosse a cidade de Piranguçu, ou a cidade de Piranguinho, uma cidade tão pequena que ninguém lembrava daquela cidade, meus amados irmãos. O povo passava para lá e para cá, mas ninguém reparava o nome daquela cidade. E um certo dia, Davi, ele no seu palácio, ele andando para lá, ele se lembra, irmãos, da promessa a qual ele fez a Jonatas, e quando ele lembra aquela promessa que ele fez a Jonatas, ele leva um susto, e ali pega e chama os seus servos e fala assim: olha, alguém sabe se da origem de Saul lhe resta alguém da família de Saul, ao qual está vivo ainda? E ali os servos falam assim: olha, tem Ziba, que era o servo de Saul, que servia Saul, ele deve saber de alguma coisa. E o rei Davi chama Ziba até o teu encontro e pergunta para Ziba: Ziba, você servia Saul, Ziba? Você sabe de alguém da família de Saul que restou? Ziba, com certeza, ele ficou quieto porque ele tinha medo que, se soubesse que ainda existia alguém da família de Saul, seria morto pelo rei Davi. E Ziba falou assim: eu não sei, eu não tenho ninguém. Ziba, por favor, Ziba, eu quero usar de benevolência, porque eu fiz uma promessa ao meu amigo Jonas, eu fiz uma promessa sobre a vida do rei Saul, que eu ia usar de benevolência com essa pessoa. E Ziba falou assim: então, se é assim, então tá bom. Lá em Laudebar, numa terra esquecida, uma terra de ninguém, ali há um filho de Jonas, um aleijado, ao qual ali, quando era criança, foi levado e foi escondido lá. E ali o rei Davi fala para Ziba: Ziba, vai até essa terra e traz essa criança, traz esse jovem até minha presença. E Ziba vai com os soldados e chega ali naquela casa e bate na porta. E com certeza aqueles soldados ali na porta abrem a porta daquela casa e vêm aqueles soldados e na mesma hora ficaram com medo, porque tinha chegado a hora de Mefibosete. Meus amados irmãos, talvez muitas vezes no meio dos problemas, no meio das dificuldades, você acha que está tudo acabado, você acha que não tem mais solução na sua vida, você acha que chegou o fim, não tem nada de bom mais para acontecer na sua vida. Quando Mefibosete acha que estava acabado ali, se arrastando, trabalhando, com suas pernas quebradas, com seus pés quebrados, ele não conseguia andar, ele se rastejava para lá e para cá, meus amados irmãos. E muitos lhe humilhavam, muitos desprezavam ele, porque ele era aleijado, ele não era um homem forte, ele não era um homem valente, não era um homem independente como todos os outros.
E naquela época, quando a pessoa era aleijada, irmãos, ele era desprezado, ele era humilhado. Imagina só, um filho de rei sendo humilhado, sendo pisoteado, filho de rei, irmãos, vivendo no meio da pobreza, vivendo ali no meio dos povos, sendo pisoteado, sendo maltratado. Filho de rei, irmãos, tinha que ficar no trono, mas não, ele estava ali, irmãos, sendo maltratado, sendo pisoteado, sendo humilhado. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, ao qual um dia você vem falar, um dia eu fui alguém, um dia eu tive uma profissão, um dia eu tinha uma família, um dia eu tive meus sonhos, eu realizei meus sonhos, mas do dia para a noite eu caí uma cambota e acabou tudo na minha vida. E agora eu não sou ninguém. Mas só que quando você menos espera, alguém bate na sua porta. E quando bate na sua porta, você vem abrir a porta, você fica assustado, achando que tinha chegado o fim tinha chegado à sua porta. Mas ele mal sabia que Deus estava de olho nele, que Deus estava contemplando a tua vida, que Deus estava contemplando as tuas lutas, que Deus estava contemplando o teu sofrimento. Louvado seja Deus. Por mais que ninguém olhava para ele, por mais que ninguém se preocupava com ele, por mais que ninguém dava nada por ele, mas Deus dava alguma coisa por ele. Por mais que ninguém amava ele, mas Deus amava muito ele. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, em São Mateus, Jesus ele diz assim: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Louvado seja Deus. Talvez até aqui você tenha sido humilhado, até aqui você tenha sido apedrejado, até aqui você tenha cuspido, até aqui você tenha sido julgado, até aqui você tem sido ofendido, mas eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, o Senhor chegou em Lodebar, o Senhor chega até você nessa noite, ao qual Lodebar significa a terra do esquecimento, aleluia. Podem te esquecer em você, mas Deus de maneira alguma esqueceu de você, ao qual ali chega os soldados e convida ali Mefibosete para ir até o rei Davi. Ele arruma suas coisas já pronto para a morte, porque sabia que ele chegando no reino, Davi ia matar ele. Ele ali triste, abatido, ele arruma sua jumenta, pega seu filho, a sua esposa, põe ali nos cavalos e vão ao encontro. E com certeza, no meio daquela caminhada, os soldados falam assim: achamos um ali da geração de Saul, agora vamos ver ele morrer, o último da geração de Saul. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nessa sua batalha de luta, de dor, de sofrimento, ao qual muitas das vezes você tem esperado pessoas que pudessem chegar em você e trazer uma palavra de bênção, trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de vitória para o seu coração, trazer uma palavra de esperança. Mas quais são as palavras que você tem recebido? Palavras de humilhação, palavras indignas, palavras negativas, palavras que jogam você para baixo, meus amados irmãos, mas mal sabe eles ao qual tem te julgado, mal sabe eles que tem te humilhado, ao qual Deus vai fazer sobre a tua vida. Louvado seja Deus. E eles levam a presença do rei, louvado seja Deus. Davi, e Davi pega e fala assim: és tu, Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas? E ele pegou e falou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, sou eu, teu servo. E ele com certeza prepara ali para morrer, ele começa a dar os seus últimos suspiros, achando que estava tudo acabado. Talvez você ache que a sua vida chegou ao fim, talvez você ache que a sua história acabou, talvez você ache que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, você chegou diante do rei, assim como Mefibosete chegou diante do rei, louvado seja Deus. E o rei pega e fala assim: olha, levanta-te, e deu um abraço em Mefibosete, falou assim: olha, eu servi ali o rei Saul, seu pai era meu melhor amigo, e eu quero dizer para você nessa noite, seu tempo de humilhação chegou ao fim, porque tudo que era do rei Saul hoje é seu, toda a riqueza, todo o poder, todo o gado será seu, por direito seu. Vou te recompensar você tudo que você perdeu, todo o seu sofrimento. E a partir de hoje, tu sentarás comigo na minha mesa e vai comer comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor.
Ali, irmãos, Davi, ele pega a arma à mesa e chega a sua família, louvado seja o nome do Senhor, e põe Mefibosete na mesa para sentar com ele. Louvado seja Deus, não importava se ele era aleijado, não importava se ele era pobre, não importava se ele era filho do seu inimigo, o que importava, meus amados irmãos, era que ele estava vivo, que ele estava ali, ao qual quero dizer para você nessa noite, Deus, ele te chama você no meio dessa humilhação, Alabanábia, e te chama você para sentar na mesa com ele, aleluia. Essa vida de humilhação, essa vida de provação, essa vida de dificuldade a qual você tem passado, essa vida, irmão, de tantas guerras, de tantas aflições, ao qual até aqui você vem falando assim, olha, não consegui vencer nenhuma guerra na minha vida, não consegui eu chegar em algum lugar, tudo que eu conquistei na minha vida, todos os meus sonhos foram por água abaixo, não tenho sonho, não tenho esperança. Talvez você vive ainda o passado. Ah, eu era um cantor, eu era um pregador, eu era rico, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha cavalo, eu tinha fama, eu tinha poder, eu tinha amigos, eu tinha um bom dinheiro, mas agora não tenho nada. Deus, ele não quer que você viva do passado. Deus, ele quer que você viva do presente, a qual ele preparou a partir desse momento para você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você venha dizer, mas a minha vida inteira só foi uma vida de desgraça, só foi uma vida de tormento, só foi uma vida de perseguição, de humilhação. Eu não sei o que eu fiz de errado, porque tudo que eu faço, tudo que eu tento planejar para a minha vida, tudo errado. Nada dá certo na minha vida, mas eu quero dizer para você, a partir de hoje, as coisas vão mudar, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele começa a lutar em seu favor nessa noite. Assim como a vida de Mefibosete, ao qual deu tudo errado, quando sua alma vai sair com ele do pátio para fugir ali do castelo, a alma cai em cima dele e quebra os seus pés. Ah, meus amados irmãos, ali começa a dor de Mefibosete. Depois é criado como pobre, é criado como mendigo, sem que comer direito, cresce na miséria. E ali uma vida de julgamento, uma vida de condenação porque era aleijado, porque ninguém aceitava o direito na sociedade. Talvez ele achava que ninguém estava nem por ele, achando que a sua vida tinha acabado, mas eu quero dizer para você, talvez para você a sua vida acabou, talvez para os outros a sua vida acabou, para as pessoas acabou, para os seus inimigos acabou, mas eu quero dizer, a partir desse momento, para com Deus, há um novo recomeço sobre a tua vida. Irmã Valquíria, a paz do Senhor, seja bem-vinda nessa noite, nessa live, louvado seja Deus. Patrick, Deus abençoe, meu amigo. Mauro, Deus abençoe, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a esta live nessa noite. Eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus tem o melhor dessa terra para os seus filhos. Mas muitas das vezes, nós não reconhecendo a voz do nosso Deus, reconhecendo a voz do nosso pastor, nós pegamos e perdemos no meio do rebanho, ao qual ali Mefibosete, ele tinha se perdido ali das promessas de Deus, porque os problemas, as dificuldades, as lutas o levaram ele a essa vida. Mas só que o Senhor, ele traz ele de volta para a grande promessa, ao qual muitos falam assim, Deus um dia fez uma promessa sobre a minha vida, mas que promessa que é essa? A minha vida está numa desgraça, a minha vida não tem mais jeito, a minha vida não tem mais solução. A minha vida está acabada, só acontecem as coisas ruins sobre a minha vida. Mas é porque talvez você esqueceu que acima da sua cabeça existe um Deus que te ama, um Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário por você, um Deus de promessa, louvado seja Deus, um Deus ao qual ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Um Deus ao qual você tem deixado de confiar nele, um Deus ao qual você deixou de andar com ele, mas nessa noite, é noite, meus amados irmãos, de se achegarmos a Deus, é noite, irmãos, de nós procurarmos mais a Deus, é noite, irmãos, de nós confiarmos mais em Deus, porque o que acontece mais com as pessoas hoje, com o qual nós vamos conversar, as pessoas, elas deixam de viver, perdem seus sonhos, perdem a esperança. Por quê?
por causa de outras pessoas pegaram e trouxeram palavras negativas, palavras que machucaram o seu coração, palavras que mataram a sua fé, palavras que mataram os seus sonhos, meus amados irmãos. Enquanto nós estivemos vivendo aqui na terra e começamos a ouvir as pessoas na terra, ou quando nos maldizem, ou quando nos humilham, ou quando nos julgam, ou quando nos fazem mal, sempre nós iremos para a água abaixo, porque a palavra nos fala que um tomate podre, ele apodrece toda a caixa de tomate boa, se você deixar um tomate podre no meio dessa caixa de tomate bom. Quando você menos espera, você vai ver o outro dia, tá a caixa inteira podre. Então, eu quero dizer para você nessa noite, vamos analisar, irmãos, vamos afastar daquelas pessoas que te fazem mal, daquelas pessoas que te prejudicam, daquelas pessoas que te entristecem o coração, daquelas pessoas que têm inveja de você, daquelas pessoas ao qual te julgam, ao qual te perseguem, meus amados irmãos. Você não precisa dessas pessoas ali para estar do seu lado, para caminhar do seu lado. A única pessoa que você precisa que esteja do seu lado é Deus, meus amados irmãos. E outra coisa, irmão, muitas das vezes Deus ele tem falado conosco dos seus planos, da sua obra, das suas promessas para a nossa vida. Nós deixamos de deixar ouvir a palavra de Deus, de ouvir as suas promessas e começamos a ouvir as palavras negativas ao qual as pessoas vêm nos dar para nós, vêm nos entristecer o nosso coração, vêm machucar o nosso coração e ali nós ficamos ali ouvindo aquelas palavras, tomando posse. Mas quando Deus fala com a gente não acredita em Deus. Ah, isso daí é mentira. Ah, isso daí é só para me agradar. Ah, muito agrado, algum interesse tem. Não, meus amados irmãos. Quando Deus fala, é de verdade com você. E muitas das vezes, até quando nós vamos ficar sofrendo, irmãos? Até quando? Até quando nós vamos deixar as pessoas falarem negatividade sobre a tua vida? Até quando você vai deixar as pessoas te humilharem, te julgarem e você vai ficar tomando posse dessas palavras? Ao qual você vai deixar as pessoas comandarem a sua vida, as pessoas comandarem o seu destino, comandarem o seu futuro, o que você é, o que você deixa de ser, o que você faz, o que você deixa de fazer, coisas que muitas das vezes você não está de acordo, coisas que muitas das vezes não são teus sonhos, são teus propósitos. Muitas das vezes você deixa de viver a tua vida para viver a vida das outras pessoas, para alegrar o coração das pessoas. Mas será que as pessoas se preocupam com a sua felicidade? Será que as pessoas se preocupam se é isso mesmo que você quer que você faça? Muitas das vezes, irmão, nós temos que parar e analisar a nossa vida, louvado seja Deus. Não adianta nós pegarmos e ficarmos que nem um boi dando cabeçada, irmãos. Nós temos que parar, pensar e refletir o que é melhor para mim, o que não é melhor. E muitas das vezes, irmão, nós temos que parar e refletir e falar assim, olha, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que ver o que me beneficia, o que não me beneficia. E outra coisa, meus amados irmãos, a Bíblia fala assim, o maior mandamento vos deixo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Você tem amado a Deus de todo o seu coração? Ou muitas das vezes você tem amado aquelas pessoas que te fazem mal, aquelas pessoas que te prejudicam, aquelas pessoas que te falam mal, aquelas pessoas que só te armam armadilhas? Você tem colocado elas lá em cima do altar e tem descido Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem colocado essas pessoas que te prejudicam, essas pessoas que te fazem mal, essas pessoas que não gostam de você em cima do altar, eu convido você a descer elas e pegar e pôr Deus em cima do altar, aleluia, porque toda honra, toda glória, todo poder pertence a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque em primeiro lugar em nossa vida, irmãos, nós temos que amar o Senhor, Deus, sobre todas as coisas, irmãos. Segundo plano da nossa vida, nós temos que amar nós mesmos, irmãos. Terceiro plano da nossa vida, nós temos que amar a nossa família. Mas por que Deus em primeiro plano? Porque Deus, irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, irmãos, é amor. Deus, Ele te ama, o seu amor verdadeiro, o amor sincero. Deus é aquele que deu a sua vida por você na cruz do Calvário. Segundo plano você, mas por que segundo plano eu, meu Deus? Eu não posso amar minha esposa, eu não posso amar meus filhos, eu não posso amar meu amigo, minha amiga, eu não posso amar meu trabalho, eu não posso amar o dinheiro em segundo plano. Porque, irmãos, como que pode você tentar cuidar da sua família, você tentar cuidar dos seus negócios, você tentar resolver os seus problemas, se você não está bem, meus amados irmãos?
para você conseguir cuidar da sua família, para você conseguir resolver seus problemas, para você cuidar dos seus negócios, para você ter uma vida ampla, é preciso você estar bem. Então, primeiro Deus, segundo lugar você, terceiro plano, sua família, porque a minha família em terceiro plano. Se você estiver bem, a sua família vai estar bem, mas se você estiver mal, a sua família vai estar mal. Então, a tua família, ela conta com você, ela confia em você, você é o cabeça, você é a coluna da sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Aí, se você estiver bem, a sua família está bem, louvado seja Deus. Porque, irmãos, ter família em terceiro lugar? Porque, irmãos, se a sua família estiver bem, louvado seja Deus, todas as coisas vão estar bem na sua vida, louvado seja Deus. Você vai ter força para lutar, você vai ter esperança, você vai ter visões, né? Vai ter sonhos para ser realizados, louvado seja Deus. Você vai ter um objetivo na sua vida para você lutar. Então, eu quero dizer para você, vamos deixar de lado, irmãos, todas as pessoas que te prejudicam, todas as pessoas que falam mal de você. Ah, mas fulano está falando mal de mim, Bertano está me criticando. Ah, eu não aguento mais tanta fofoca, não aguento mais tanta humilhação, não aguento mais tanta condenação, eu não aguento mais tanto julgamento. Meus amados irmãos, deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas te julgarem, deixe as pessoas falar o que quiser, porque não é elas que põem o arroz com feijão na sua mesa, não é elas que te amam você, que tem uma grande obra na sua vida, é o Senhor Deus, meus amados irmãos, é você próprio. Boca foi feita para falar. Infelizmente, quando Deus criou o homem, Ele não criou um cadeado para botar na boca das pessoas. E como diz um velho ditado, falem bem ou falem mal, falem de mim, não é verdade? E se o que elas falam, o que elas deixam de falar, isso daí para você não importa, você não pode deixar levar pelo seu coração. Porque muitas das vezes, meus amados, mas aí vai falar, meu nome vai ficar sujo, meus amados irmãos. Se as pessoas que te amam e gostam de você, que estão do seu lado, elas gostam de você de verdade, elas não vão deixar se levar pelas vãs conversações, elas não vão deixar levar pelas palavras negativas ou pelas coisas horrendas que estão falando de você. Aí você vai ver a prova se essas pessoas te amam ou não. E a função do inimigo é essa, é tentar nos tirar o nosso foco de viver, o nosso foco de lutar, o nosso foco de ter um objetivo, o nosso foco de nós sermos felizes, o nosso foco de nos alcançar os nossos sonhos, o nosso foco de sermos adoradores do Senhor. Porque essa é a função do inimigo. Mas a função de Deus é que nós sejamos felizes, louvado seja Deus. Então vamos confiar mais em Deus, meus amados irmãos. Vamos buscar mais a Deus de todo o nosso coração. Vamos entregar nossa vida por completa a Deus, louvado seja Deus. Assim como Mefibosete pegou e confiou, louvado seja em Deus. Ali ele pega, senta na mesa do rei. Jesus, ele chama você nessa noite para sentar na mesa do rei. Louvado seja Deus, para fazer parte dessa mesa. Aleluia, de abundância, de fartura, de bênçãos, de vitória nessa noite, louvado seja Deus. Chega, meus amados irmãos, de tristeza, chega de sofrimento, chega de dor, irmãos. Chega, irmãos, de lutas. Chega, irmãos, de pegarmos e confiarmos em pessoas erradas, irmãos. Porque muitas das vezes achamos, eu preciso de fulano, eu preciso de ciclano para me viver, eu preciso de Bertano para me sobreviver. Meus irmãos, o único que você precisa é de Deus. Se você estiver bem com Deus, tudo vai bem na sua vida. Mas você pode estar bem com as pessoas, mas se você não estiver bem com Deus, tudo vai ser mal sobre a tua vida. Tá bom? Então, a partir desse momento, eu convido você nesse momento. Louvado seja Deus. Entregar o seu coração, entregar a sua vida a Deus. Louvado seja Deus. Vamos buscar a Deus enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Vamos se afastar das más companhias. Todas aquelas pessoas que te fazem mal, que têm te prejudicado, vamos se afastar. Aquelas pessoas que querem te levar você para o mau caminho, vamos afastar delas. Vamos se afastar, irmãos, vamos se afastar tudo que é abominação ao Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, o que impede de nós sermos felizes, o que te impede de nós sermos abençoados, louvado seja Deus. Nós temos que tirar de lado tudo que não provém de Deus, tudo que te entristece o coração. O único que você precisa, em primeiro lugar na sua vida, é Deus.
E se tudo que você for resolver, todo problema que você passar, você aprender a buscar a Deus, irmão, de todo o seu coração, você vai ver que as coisas vão dar certo. Aleluia. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não te abandonou você. O Senhor está contigo. Ah, mas irmão, eu estou passando por uma luta grande. Aleluia, não é fácil. Jesus mesmo disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Tem de bom ânimo porque você vai vencer essa luta que você está passando. Essa luta travada aí que você tem lutado, não tem conseguido chegar a lugar. Você vai vencer. Basta você ter fé em Deus, basta você confiar em Deus. Basta você ligar todo o seu entendimento a Deus. Deixe de lado tudo mal, porque você já é mais do que vencedor. Se Saul e Jonatas, quando eles foram para a guerra, eles buscassem ao Senhor de todo o seu coração, eles tinham vencido a guerra, eles não tinham morrido na guerra. E hoje nós vemos quantas pessoas têm morrido espiritualmente, não só carnalmente, mas também espiritualmente, sentimentalmente. Porque, meus amados irmãos, eles têm se deixado se levar pelos problemas, as pessoas têm se deixado se levar pelas dificuldades, as pessoas têm se deixado se levar pelas más companhias, pelas más obras, pelo diz que me disse. E na realidade, irmãos, não é assim, irmãos. A Bíblia fala em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, louvado seja Deus. Você tem ouvido o que o Espírito Santo diz à igreja? Irmão Carlos, a paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a sua família, glória a Deus. Irmão Wanda, a paz do Senhor, Deus abençoe a senhora, louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você neste mundo, irmão, sempre vamos ter lutas, sempre vamos ter tribulações, sempre vamos passar por perseguições. Mas se você tiver fé em Deus, se você confiar em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, meus amados irmãos, no momento de tristeza, no momento de angústia, começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia a Jesus. No momento de sofrimento, louvado seja Deus. No momento de perseguição, começa a glorificar a Deus, porque você não está sozinho, o Senhor está contigo. Se alguém te fizer algum mal, saiba de uma coisa, que os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele contempla os fiéis e os infiéis da terra, Ele tem contemplado você, louvado seja Deus. Muitas das vezes você quer provar algo ao qual você não fez. Meus amados irmãos, não precisa você provar que você está certo, não precisa provar que você não fez nada, não precisa você provar que você está na razão, não precisa provar nada para ninguém, porque o único que nós temos que provar alguma coisa é para Deus, meus amados irmãos. O importante é você estar bem com Deus, com a sua consciência limpa diante de Deus. Se você estiver bem com Deus, irmãos, todo o mal que se levantar contra ti vai cair por terra. Toda armadilha, toda astúcia do inimigo vai cair por terra, louvado seja Deus. Não importa, pode levantar até o exército do inimigo contra você, vai cair tudo por terra, porque Deus quer constituir a tua história. Deus, Ele quer escrever uma linda história sobre a tua vida. Basta você acreditar, basta você confiar em Deus de todo o seu coração, basta você fazer um propósito com Deus, amém? Deus, Ele te ama muito você. Porque assim como Deus um dia entrou na minha vida, louvado seja Deus, Ele quer entrar na sua vida. Assim como Deus um dia Ele tomou o controle da minha vida, Ele quer tomar o controle da sua vida, louvado seja Deus. Deixa Deus nessa noite tomar o controle da sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua família. Deixa Deus cuidar dos seus problemas, louvado seja Deus. Deixa Deus direcionar você. Oh, irmãos, acalme o teu coração. Eu sei que muitas das vezes você está ansioso, você está preocupado. Aleluia. Talvez você esteja com pressão alta, de tão nervoso que você está. Você esteja com depressão, tomando vários calmantes, tentando acalmar de tantos problemas que você está passando. Mas a partir de hoje, acalma o teu coração. Hoje você pode conhecer a história de Mefibosete, louvado seja Deus. Você pode conhecer a história, louvado seja Deus, que foi um jovem humilhado, um jovem pisoteado, um jovem de renome, um jovem de sangue azul, como diz a história, né? Filho de rei. Mas ele foi humilhado, ele foi pisoteado, mas chegou o tempo de Deus, Deus exaltou ele. Da mesma forma, o seu tempo de exaltação chegou nesse momento, amém? Quero neste momento estar orando por você, quero neste momento estar orando pela sua família, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você está passando.
eu não te conheço, mas o meu Deus, Ele te conhece você. Muitas das vezes, na calada da noite, você acha que está sozinho, mas Deus, Ele tem te contemplado as tuas lágrimas. Muitas das vezes só você sabe o que você está passando, ninguém vê o que você está passando, ninguém conhece a tua história. Mas Deus, Ele conhece a tua história, Ele está contemplando. E nessa noite é noite de vitória sobre a tua vida. Nessa noite, louvado seja Deus. Deus, Ele te tira de baixo e te convida a você a sentar na mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Assenta na mesa, meu filho, minha filha, louvado seja Deus, porque a tua vitória chegou, louvado seja o nome do Senhor. Grandes foram as provações, grandes foram as lutas, grandes foram as humilhações, mas o teu tempo de humilhação chegou ao fim, louvado seja o nome do Senhor. Eu te ponho você no meio dos grandes, e você vai sentar do meu lado na mesa. O teu tempo de humilhação chegou ao fim, chegou o seu tempo de exaltação, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que te humilharam, aqueles que te julgaram, aqueles que te apedrejaram, aqueles que te rejeitaram, eles vão ser obrigados a ver que Deus é Deus na sua vida, louvado seja Deus. Aqueles ao qual você teve que dobrar o joelho, aqueles que você teve que esteve debaixo dos seus pés, essas pessoas te humilharam, hoje elas vão estar debaixo dos seus pés, porque elas verão que o Senhor é Deus sobre a tua vida. O teu tempo de humilhação chegou ao fim, o teu tempo de condenação chegou ao fim, o teu tempo de julgamento chegou ao fim, porque nessa noite Deus, Ele te exalta você e abate aqueles que têm se exaltado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem contemplado a tua história. Deus, Ele tem contemplado a tua luta, o teu sofrimento. Larabanai. Por mais que muitas das vezes ninguém tenha entendido você, por mais que ninguém muitas das vezes tenha estado com você, na hora que você tem mais precisado, te abandonaram você, te deixaram você, te jogaram você às traças. Mas muitas das vezes quando você tinha força, você tinha as coisas, você tinha poder, o que você podia fazer para essas pessoas você fez, mas na hora que você precisou, elas pegaram e te abandonaram você, te jogaram você às traças. E o seu coração tem doído tão amargamente, uma dor profunda, com coisas que você vai se infartar. Ao qual você pergunta, meu Deus, por que tudo isso tem me acontecido? Meu Deus, por que isso me aconteceu? Por que me fizeram isso? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque muitas das vezes as pessoas não amam a gente pela pessoa que a gente somos, mas muitas das vezes as pessoas amam a gente pelo que a gente tem para oferecer para elas, e quando a gente não tem mais nada para oferecer, elas pegam e nos jogam no lixo. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele não é assim, meus amados irmãos. Deus, Ele te chama, Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te lavou, te remiu pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. Ele te exalta você nessa noite, Ele começa a prosperar, começa a devolver tudo que você perdeu. Deus, Ele começa a devolver em dobro a tua saúde, a tua família, a graça, a paz, a alegria sobre a tua vida, a felicidade, os teus sonhos, ao qual um dia você sonhou, ao qual você deixou de sonhar. Volte a sonhar, porque Deus é mais sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Erga a tua cabeça nessa noite, tome posse da vitória, assim como o Senhor disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio na glória de Deus, amém? Quero estar nesse momento orando por você, nesse momento, louvado seja Deus. Feche os teus olhos, nós vamos fazer a oração da fé, meus amados irmãos. E nessa oração, meus amados irmãos, tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória. Você que está enfermo, tome posse da sua cura. Você que muitas das vezes está com alguém sofrendo na sua família, louvado seja Deus, sofrendo por alguém. Irmãos, ore e profetize a vitória, louvado seja Deus, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, louvado seja Deus. Irmã Nelma, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua família, amém, irmã Nelma. Nesse momento estaremos orando pela senhora, e tome posse da sua vitória aí, minha Nelma, louvado seja Deus, porque Deus é contigo, louvado seja Deus. Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na vida da tua família, louvado seja o nome do Senhor, assim como é na vida de cada um dos irmãos, cada um das irmãs que estão nessa live, ou que eu vou entrar nessa live, louvado seja o nome do
meu Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Venho eu, Senhor Pai, apresentar cada irmão nesse momento, nesta live, Senhor Jesus. A irmã Nelma que pediu oração pela sua família. A irmã Valquíria, a tua família, Senhor Jesus. A minha Wanda com a tua família, Senhor Pai. Irmão Carlos Silva, Senhor Pai, a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, grandioso Deus, ó Pai. Irmão Patrick, a tua família. Irmão Mauro, a tua família. Louvado seja Deus. O missionário Elias e a tua família, Senhor Jesus, ó Pai, o Deus. A pastora Dora e a tua família, Senhor Jesus, ó Pai. A minha esposa que está aqui do meu lado, intercedendo junto comigo, Senhor Jesus, ó Pai. E todos os irmãos que estão ouvindo essa live ainda vão ouvir, Senhor Jesus, ó Pai. Deus, Pai, o Senhor conhece as tuas lutas. O Senhor conhece as tuas provações. O Senhor conhece as tuas dificuldades. O Senhor conhece as tuas necessidades. Pai, com autoridade da tua palavra, qual você me concede, Senhor Pai, o Deus. Eu venho repreender, Senhor Pai, toda a força demoníaca. Eu venho repreender, Senhor Pai, toda a força do mal, Senhor Pai, que tem se levantado contra o teu povo e tem entristecido o teu povo, Senhor Pai, que tem humilhado o teu povo, Senhor Jesus, ó Pai, tem julgado o teu povo, Senhor Pai, e todo mal que tem se levantado possa cair por terra, Senhor Jesus, ó Pai, toda a potestade do inimigo, toda a tempestade nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possa acalmar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se houver algum espírito de macumba, algum espírito de feitiçaria, bruxaria, Senhor Pai, algum trabalho feito, em nome do Senhor, que esse trabalho seja desfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver alguma pessoa enferma nesse momento, sentindo dor, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a cura aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver algum problema, louvado na justiça, em nome do Senhor, Pai, que o Senhor possa ser advogado nessa causa, Senhor Pai, o Senhor possa dar vitória, meu Senhor Jesus, ó Pai, o Deus. Senhor Jesus, grandes são as lutas, Senhor Pai, as dificuldades, mas pela fé, Senhor Pai, o tempo, Senhor Pai, de chorar cessou o fim, Senhor, o tempo de sofrimento cessou o fim, Senhor Jesus, ó Pai, o Deus. Pai, que os gigantes, Senhor Pai, tenham se levantado contra o teu povo, possa cair por terra, Senhor Jesus, ó Pai. E que teu nome possa ser exaltado, Senhor Pai, que essa tristeza, essa angústia que sente no coração, que possa cair por terra, e que o Senhor possa preencher, Senhor Pai, esse vazio com tua amor, com tua graça, com tua paz, Senhor Jesus, com a felicidade, meu Senhor. Pai, visita, Senhor Pai, aquelas pessoas que estão machucadas espiritualmente, sentimentalmente, Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Deus, ó Pai, cura, Senhor Pai, Deus, ó Pai, as feridas. Senhor Pai, cura as chagas, meu Deus, ó Pai, Deus, ó Pai. Liberta o teu povo de toda depressão, Senhor Pai. Liberta o teu povo de toda angústia, Senhor Pai, Deus. Oh, Senhor, Deus, ó Pai, Deus, ó Pai. Liberta as pessoas do vício, se tiver alguém preso no vício nesse momento, que possa libertar, Senhor Jesus, ó Pai. Se tiver alguém afastado dos teus caminhos, Senhor, pela tua presença, eu posso trazer de volta para a tua casa, meu Senhor Jesus. E que todo laço de morte, Senhor Pai, possa cair por terra, Senhor Pai. Todo dado venenoso, Pai, todo, Senhor Pai, dor de cabeça, Senhor Jesus, ó Pai. Nesse momento eu repreendo essa dor de cabeça, que essa dor de cabeça passará em nome do Senhor. E que esses dados, Senhor Pai, essas setas malignas, Senhor Pai, possam cair por terra, meu Senhor Jesus. Todo mau pensamento, todo mau sentimento, Senhor Pai. Todo peso, Senhor Jesus, ó Pai, Deus, ó Pai, no corpo da pessoa, Senhor Pai, caia por terra em nome do Senhor. Deus, toda angústia, Senhor Jesus, ó Pai, todo ódio, Senhor Pai, Deus, ó Pai, tudo que não provém de ti, Senhor Pai, nesse momento eu repreendo, caia por terra, Senhor Pai. E casamentos possam ser restaurados, Senhor Pai. Filhos possam, Senhor Pai, realizar com seus pais, meu Senhor Jesus, ó Pai. Deus, eu venho pedir a tua bênção sobre cada família, Senhor Pai. Que as portas que estão fechadas possam ser abertas, Senhor Pai. Que a janela dos céus possa, Senhor Pai, se abrir e bênçãos possam ser derramadas sobre a vida dos teus filhos, Senhor Pai. Te agradeço, Senhor, por essa grande oportunidade, Senhor Pai. Amém, Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar você, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja Deus nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Porque nesse momento, meus amados irmãos, eu creio e tomo posse da minha vitória, da minha bênção, que você também possa tomar posse da sua vitória, da sua bênção, louvado seja Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus, louvado seja Deus. Você que está fraco na fé, meus irmãos, vamos se fortalecer na fé, irmãos, porque só existe um caminho que é Jesus, e Jesus, Ele te ama, louvado seja Deus, e a vitória é sua. Você vai ver que a partir desse momento, louvado seja Deus, muitas coisas vão ser mudadas sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, e muitas bênçãos vão ser derramadas. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele te ama, você muito, sabia? Louvado seja Deus. Você é muito especial para o Senhor Jesus. De maneira alguma o Senhor vai te abandonar, você, de maneira alguma Jesus vai deixar você. E de maneira alguma você vai estar sozinho nas suas lutas, nas suas provas, nas suas dificuldades. Sempre o Senhor vai estar com você.
Basta, a Bíblia fala assim, a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, louvado seja Deus. Não deixe de buscar o Senhor enquanto há tempo, louvado seja Deus. Não ligue o que as pessoas têm dito, o que as pessoas têm falado, o que as pessoas estão falando de você. Se preocupe nesse momento só o que o Senhor tem para te abençoar, louvado seja Deus. Essas pessoas, Deus vai cuidar delas por você, louvado seja Deus. O Senhor tem me dado essa palavra, não sei que problema que você está passando, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Quero fazer um convite especial para você. Eu congrego aqui no bairro do Jardim das Colinas, cidade de Itajubá, louvado seja Deus. Na parte de cima, louvado seja Deus. Na rua Eurípides de Resende, louvado seja Deus. Na igreja Unidos por Cristo. Venha, irmãos, temos culto toda sexta-feira, todo domingo às 7h30, irmãos. Venha um dia fazer uma visita para nós temos nossos pastores abençoados, louvado seja Deus, pastor Fabrício, pastora Dora, pastora Vitória, pastor Benevides e os obreiros também da casa do Senhor, ao qual estarão orando por você, estarão te aconselhando você, talvez você precise de um aconselhamento, louvado seja Deus, nós estaremos aconselhando você, estaremos te ajudando você nessa caminhada, louvado seja Deus. Talvez você está desengregado, procurando uma igreja para caminhar, você não sabe qual igreja ir. Venha conhecer o nosso ministério, louvado seja Deus. Venha fazer parte dessa família abençoada, louvado seja Deus, ao qual você vai gostar. Amém? E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso demais, amém? Eu digo para você, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus, amém? Basta você nesse momento tomar posse, erguer a tua cabeça, louvado seja Deus. Só se preocupe o que o Senhor tem a dizer para você, amém? Porque o que é o mais importante em nossa vida, irmão, nós estamos bem com Deus. O resto das coisas, Deus cuida de tudo, irmãos. Aleluia. Amém? Fiquem todos na paz. Que a paz do Senhor seja com você. Que a paz do Senhor seja com toda a tua família. Amém? Amanhã estarei aqui de volta. Louvado seja Deus. Orando e buscando o Senhor. Fazendo outra live. Louvado seja Deus. Que você possa compartilhar essa live, irmãos, com outros irmãos. Que essa palavra possa chegar com outras pessoas, amém? E se você tiver algum testemunho, algum comentário, algum pedido de oração, deixe aí nessa live, nós estaremos orando por você, nós estaremos intercedendo por você, nós também estaremos contando o seu testemunho, louvado seja Deus, amém? Aqueles que estão em Cristo, mais do que vencedores nós somos, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo vós. Quando podem dizer amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que estão indo descansar, uma boa noite de descanso, uma ótima semana abençoada. Para você que ainda vai trabalhar ou vai estudar, Deus abençoe a sua noite, louvado seja Deus. Mas confia no Senhor, amém? A vitória é sua em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Sorria porque Jesus te ama, amém? Fiquem todos na paz, um bom descanso para todos.